Queridos irmãos, acabamos de escutar um pedaço da série de imprecações que Deus dirige aos fariseus, colocando de manifesto a hipocrisia religiosa deles, a tendência a viver de aparências, a querer que o seguimento de Deus, que a fidelidade a Deus se reduza a elementos externos, mas sem uma verdadeira busca interna, interior, pessoal, pela santidade. E hoje a gente escuta esse Evangelho justamente no dia em que nós celebramos Santo Agostinho, que é esse santo que, de certo modo, descortina esse mundo interior, essa vida interior, e de certo modo é descortinada com essa profundidade, justamente por causa da experiência da fé. Agostinho, um homem inquieto, que procurou a verdade e procurou a resposta para as perguntas profundas que ele tinha no coração, em todas as filosofias, crenças e descrenças disponíveis no seu tempo, até que se encontra com Jesus Cristo. E é interessante que a via de acesso que ele vai encontrar para Jesus Cristo não é nem a leitura da Bíblia, que para ele foi uma decepção. Ele, como um homem extremamente culto, achou que a Bíblia era um livro muito mal escrito, com muito pouco valor literário e com muito pouco exemplo de vida, né? Porque olhando a vida dos patriarcas, das figuras dos reis e dos próprios apóstolos, não encontrou muito exemplo edificante, né? Encontrou mais pecado do que virtude. E também não encontrou a Cristo aonde ele pensava, quando ele ainda descrente ouviu falar. Estava morando em Milão, que naqueles anos tinha se tornado a capital do Império Romano do Ocidente. Tinha ouvido falar do bispo cristão, do bispo católico de Milão, que era Santo Ambrósio, e que todos diziam que era um grande orador. E Santo Agostinho, essa era a profissão dele, a profissão de orador, que naquela época era uma mistura de político com um publicitário, com um filósofo e com um homem da cultura, né, em geral. Então, ele foi verificar, foi na igreja, tentando ver e ouvindo qual era a técnica oratória, né, como é que o famoso bispo Ambrósio manejava as técnicas de comunicação, de persuasão do seu tempo. Mas não foram as palavras de Ambrósio que tocaram o coração dele, foram os hinos, foram os cantos, foi a música. Quando ele começou a escutar os hinos cantados, muitos deles de autoria do próprio Ambrósio, né? Até que hoje uma parte do repertório do que a gente conhece como canto gregoriano, na verdade é o canto ambrosiano, né? Ele disse que algo tocou no fundo do coração dele, que
que algo se derreteu dentro do coração e que levou a ele a ter uma experiência de lágrimas, experiência de Deus ali, e foi procurando entender o que estava acontecendo no coração dele, até que se encontrou com Cristo. Quando se encontra com o Evangelho, ele também encontra a vocação dele, resolve deixar tudo e abraçar uma vida consagrada a Deus e consagrada também ao estudo, à filosofia, à teologia, e começa uma pequena comunidade com outras pessoas interessadas, com outros irmãos interessados em se aprofundar nas coisas de Deus. Mas aquele sossego não dura muito, porque ele é ordenado sacerdote e logo ele é escolhido como bispo da cidade de Hipona. Então, ali também ele se entrega à sua missão, com a sua pregação, com as suas homilias, com as suas explicações dos Salmos e demais partes da Bíblia, e com uma série de escritos. O escrito, sem dúvida, mais conhecido de Santo Agostinho é aquele que é chamado As Confissões, onde ele faz um relato da vida dele até a sua conversão. E é tão interessante porque ali se manifesta essa passagem para uma escrita do mundo interior da pessoa. Quando eu estudava em Roma, fiz um propósito de ler as 40 obras da literatura mundial que ninguém tem o direito de morrer sem ter lido. E então, o primeiro lugar era saber quais eram essas 40 obras, né? Porque isso eu escutei de um professor e depois eu fiquei perguntando, mas quais serão as 40 obras? Aí fui tentando montar a minha lista. E então eu estava saindo daqueles poemas épicos do mundo grego, depois dos romanos, a Ilíada, a Odisseia. Tinha terminado de ler a Eneida, poema de Virgílio, e comecei a ler as Confissões de Santo Agostinho. E que abismo entre uma coisa e outra, porque essa literatura pagã, ela é grandiosa, ela mostra o ser humano de uma forma idealizada, mas ao mesmo tempo ela nunca penetra no fundo, no interior da consciência, no interior do ser humano. E aí leio Agostinho, que diz assim, citando inclusive Virgílio, né? Quando ele conta o aprendizado dele na escola, na literatura, ele diz assim: eu chorava ao ler sobre o suicídio de Dido, né? Uma mulher que tinha se apaixonado por Enéas, tinha hospedado ele, mas ele tinha ido embora, tinha ido para o seu destino, que era fundar Roma, e tinha deixado sozinho a pobre Dido, apaixonada por ele, e ela se imolou num altar, se auto-imolou, né? Pela dor do amor que ela sentia por ele. E Agostinho fala isso: eu chorava pela dor de Dido, que se mata de amor por estar longe de Enéas, mas não chorava pela minha própria alma longe de ti, meu Deus. Então, ali começa a se descortinar toda aquela
busca interior, e é isso que é interessante, que faz com que Agostinho seja, por assim dizer, um homem tão moderno, que a gente se sinta muito mais perto de Agostinho culturalmente, psicologicamente, do que a gente se sente dos autores medievais como Santo Tomás e outros autores cristãos. Parece que Santo Agostinho é muito mais nosso contemporâneo, porque a via dele para Deus, o caminho para chegar até Deus, não foi a observação do mundo, nem a pergunta sobre as causas metafísicas da matéria, etc., mas foi aquela busca interior, um coração que sente uma profunda inquietação, que só encontrou o seu repouso quando se encontrou com Deus. Então, essa é a busca interior de tantas pessoas, de tantos jovens que a gente conhece, que estão inquietos, estão angustiados, têm uma fome e uma sede que não conseguem definir, e que só vão depois conhecer quando conhecerem o autor do nosso coração e da sua fome e da sua sede, né? Aquele que nos criou e aquele que nos redimiu. Vamos pedir ao Senhor nessa Eucaristia a graça de também poder iluminar muitas pessoas pelo nosso testemunho de fé e de vida, como Santo Agostinho fez para tantas gerações de cristãos.